Saudações a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. Acho que não sei, acho que muita gente aqui talvez não me conheça, né? Meu nome é Alcides, trabalho aqui no Seminário Ebenezer. Estou responsável pela área de cursos EAD. E a gente vem montando cursos e... Na verdade, eu sou aqui de Recife, né? Eu sou daqui, natural daqui, mas morei muito tempo no interior. E trabalhei um tempo, retornei e agora estou novamente aqui. E vou tratar um tema aqui com vocês sobre padrão, né? Padrão. E pegando um pouco do que Álvaro estava comentando aqui, né? O padrão, quando nós falamos de padrão, estamos falando de pontos fundamentais, né? Pontos fundamentais. Agora, dentro desse fundamentalismo doutrinário que nós temos, e temos que seguir, e nesse caso não há negociação, é o que está escrito, existe também uma flexibilidade em alguns pontos. Então, o nosso desafio é saber fazer essa diferença, né? Eu estava me lembrando, quando o Álvaro estava falando essa questão de relativismo, né? Eu estava lembrando de uma frase que eu já vi tantos autores para essa frase, que eu nem sei mais quem é o autor. Mas vocês conhecem, que diz, em questões de doutrina, unidade. Em questão de opiniões, liberdade, né? E em todas as coisas, amor, né? Então, eu acho que é interessante que se encaixa bem nesse conceito, né? Nós temos que saber onde é o fundamental, isso aqui é a doutrina, onde isso aqui é a opinião, não precisamos brigar sobre isso, né? Mas em todas essas coisas, né, como o Álvaro bem mostrou aí, né, temos que ter o amor, né? Temos que ter o amor, a misericórdia, a compreensão, né? A compreensão, né? Como ele bem lembrou, lá no ensino sobre a ressurreição, hoje ia querer expulsar o irmão. É verdade, irmão. E Paulo foi lá e ensinou, né? Aliás, muitas coisas ali que Paulo ensinou, eu acho que muitos irmãos hoje, em saber, já ia querer mandar expulsa essa criatura, né? Bota para fora da igreja. Mas Paulo, né, tinha aquela paciência de dar aquele ensino. Ok, gente, eu não estou com slides, certo? Eu vou procurar fazer uma prosa aqui, camarada, que não seja muito cansativa, né? E falando de padrão, vamos pensar aqui em um exemplo que eu acho que ajuda bastante a nós entendermos como é que esse padrão se encaixa na nossa vida de cristãos na igreja, né? Eu acho que muitos aqui talvez já tiveram a oportunidade de abrir uma empresa, eu acredito, certo? Alguns aqui já. Quando você decide abrir uma empresa, você certamente já escolheu o ramo do seu negócio que você quer trabalhar. Então, você decidiu, você vai abrir um negócio. Infelizmente, a legislação aqui no Brasil para isso ainda é muito complicada, muito burocrática, né? Estão trabalhando para melhorar isso, mas é assim, né? Tem que passar pela burocracia, estatuto, cartório, papel, assinatura, advogado, é muito complicado. Mas uma pessoa que abre uma empresa, ela tem a liberdade de fazer a empresa como ela quer, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma sorveteria. Então, a pessoa vai decidir, né? Que tipo de sorvete ela vai vender, quem vai ser o fornecedor, vai ter sorvete picolé, vai ter somente sorvete, qual o horário que ele vai abrir, né? Então, nesse caso, quem vai estabelecer os padrões vai ser o próprio empresário. Ele vai decidir. E ele vai ter funcionários que vão ter que seguir a sua orientação, a sua determinação. Então, ele vai criar o padrão. E os funcionários terão que seguir exatamente o plano em relação ao horário, em relação ao procedimento, talvez vai ter uniforme para algumas pessoas, né? É assim que funciona, né? O empresário tem a liberdade. Ele vai, né, estabelecer o seu negócio, o seu ponto, né? Onde é que vai ser o meu ponto
Ele tem toda a liberdade de criar para poder se dar bem, né? Infelizmente, a estatística aqui no Brasil de empresas é que a grande maioria que abre, fecham, né? E o Sebrae tem dado uma boa instrução de equipar, de instruir pessoas para saberem começar um negócio que possa dar certo, né? E orienta, né? Às vezes a pessoa está querendo uma coisa que não é o ramo dela, né? Então, interessante isso. Agora, veja que interessante. Se você for querer abrir um negócio, agora, você for querer comprar uma franquia, algumas pessoas, elas estão com certo capital, elas vão dizer o seguinte, olha, eu não vou arriscar, então, de repente eu começo um negócio aí dá errado, não tenho experiência tanto assim, mas eu vou comprar uma franquia porque já vem o modelo tudo pronto, já tem toda a orientação já é dada, já tem a matéria-prima, eu já vou, né? Então, algumas pessoas decidem fazer isso. Nesse caso aí, aí é o seguinte, agora você vai entender muito bem o que é um padrão. Agora você vai entender o que é um padrão. Porque na franquia, você vai ter que seguir o plano da empresa. Você tem o seu negócio, mas você representa uma empresa que é a dona do seu negócio. Então, você agora vai ter que seguir o padrão da empresa. Por exemplo, uma pessoa que compra a franquia do Habib's não vai poder vender feijoada. De jeito nenhum. Não pode. Feijoada não faz parte do cardápio da Habib's. Habib's é massas, macarronada, lasanha, esfirra, pizza, né? Essas coisas, né? Você vai ter que trabalhar com essa linha de alimentos. Então, já existe o padrão de alimentos que você vai seguir. O ponto que você vai colocar, ele vai ter que ter a fachada característica da empresa. Tem isso também. A cor, a empresa tem uma cor. Então, vamos dizer que a cor da empresa é azul. Então, o seu ponto vai ter que ter o azul. Você vai ter que ter um padrão das cores. E os alimentos ela mesmo fornece. E até os funcionários, se for ter algum uniforme, você não vai poder colocar o uniforme que você quer. Você não vai poder colocar o nome que você quer na empresa. Você vai ter que seguir o padrão da empresa ao qual a franquia você adquiriu. Correto? Não é assim? É assim que funciona. Aplicando esse exemplo para a nossa realidade hoje, como igreja, é exatamente isso. Nós, usando essa figura de franquia, de empresa, a Igreja de Cristo é uma franquia. É como se fosse uma franquia, ok? Nós não podemos abrir uma igreja e fazer a igreja como nós quisermos. Nós não podemos fazer isso. A igreja já tem dono, fundador, e todo o padrão pelo qual é a sua função, é o seu propósito. E dentro desse padrão, vai existir dentro desse padrão uma flexibilidade. Não é um fundamentalismo islâmico, né? Mas existem padrões que devem ser mantidos, e quando falamos isso, estamos falando de doutrina. Nesse ponto, não há negociação. Tem que seguir exatamente o que está escrito, como está escrito. Então, o que acontece aí? A igreja foi estabelecida nisso. Os apóstolos não tinham ideia de começar uma igreja. Ninguém estava pensando nisso. Ninguém estava pensando nisso. Na verdade, foi o próprio Cristo que disse, olha, vou estabelecer a minha igreja. Quando ele, naquela ocasião, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, nós conhecemos essa passagem, né? Quem diz o filho do homem que eu sou, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o filho de Deus. Jesus vai elogiar Pedro e vai dizer que sobre essa pedra, né, essa afirmação, ele iria estabelecer a sua igreja. E a igreja de Cristo é o cumprimento da promessa do reino que viria para Israel. Então, a idealização foi toda divina, foi toda de Cristo. Nenhum homem inventou nada disso. Os apóstolos não tinham a mínima ideia como isso seria. Na verdade, eles estavam totalmente... O pensamento deles, na verdade, era bem diferente, né? Eles ainda estavam com aquele pensamento do reino-estado, né? Do reino de Israel. Então, Jesus vai para Jerusalém, Jesus vai sentar no trono em Jerusalém,
ele vai se revelar como Messias, com poder e glória, e os anjos, e os romanos serão exterminados, e Israel será a glória das nações. Esse era o pensamento, né? E tudo indica que a mãe de Tiago e João, nesse pensamento, já buscou um lugar para os filhos dela, né? Isso causou até uma divergência entre os apóstolos, que ela pediu para um sentar à direita ou à esquerda. Bem, Jesus vai dizer, olha, você não sabe o que você está pedindo. E realmente ela não sabia, eles não sabiam, ela não sabia, eles não sabiam. Mas Jesus diz, ok, vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Talvez eles pensassem que o cálice era o banquete no reino celestial, ali em Jerusalém, né? O reino celestial agora na terra, e aí estariam com cálice, né? Não, seria o cálice de sofrimento, e nós sabemos que eles beberam. Então, a igreja foi estabelecida, idealizada por Jesus Cristo. Com essa base, a igreja foi estabelecida numa base, num padrão base específico, de não poder se dividir. Ela foi estabelecida com uma base única, uma igreja. Pronto. Não foi estabelecido com base em, bem, qualquer servo da igreja, de repente, poderá começar uma outra igreja. Proibido. Não podia. Você simplesmente era acrescentado à igreja, e essa era a igreja e pronto. E essa igreja tinha várias congregações, né? Então, a palavra igreja, exatamente, nunca descreveu um prédio, um lugar específico, mas sim reunião de pessoas, e pessoas se reuniam em qualquer lugar, e então a igreja, com isso, rapidamente cresceu e se espalhou. Era uma igreja só, formada de várias congregações. E todas elas seguiam um determinado padrão, um determinado procedimento, basicamente semelhante como foi no Antigo Testamento. Essa questão de padrão nós encontramos num texto em Hebreus, no livro de Hebreus. Eu vou abrir aqui em Hebreus no capítulo 8. Hebreus capítulo 8 vai revelar que no Antigo Testamento houve também um padrão. E isso foi deixado bem claro para Moisés, quando Deus falou com ele lá no monte. Então, Hebreus capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, falando do santuário, né? Do tabernáculo. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, essa palavra modelo é a mesma palavra, exatamente isso, padrão, né? Do grego tupos, né? Então, o modelo. Então, Moisés recebeu o modelo. Então, não cabia a ele fazer o tabernáculo como ele achava que deveria ser. Não. Ele já recebeu de Deus exatamente as medidas, a dimensão, o comprimento, as cortinas, o véu, a divisão, os objetos, tudo. Tudo. Nós sabemos disso. Não estou aqui, né, ensinando para vocês. Nós sabemos disso. Tudo exatamente Deus determinou como deveria ser feito. Até o tamanho, o comprimento, detalhes, a arca da aliança, como seria. Todos os detalhes Deus deu. E Moisés teve que seguir exatamente. E ninguém podia chegar para Moisés e dizer assim, Moisés, essa cortina aí, não sei, essa cor, não seria melhor colocar... Não, de maneira nenhuma. Moisés, o querubim, em vez de ficar em cima da arca, não seria melhor o querubim ficar assim do lado? Não, de maneira nenhuma. Né? Foi padrão e Moisés seguiu. E assim o povo de Israel entendeu. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos mais uma vez essa designação. Uma passagem bastante conhecida, 2 Timóteo, quando Paulo já vem desde o 1 Timóteo instruindo ele, né? Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele está dando todas as recomendações a Timóteo e ele vai dizer aqui exatamente isso, né? Ele vai dizer para ele, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Agora, ele vai dizer como é que faz isso, né? Com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então, não é pela força, nem por violência, né? Como diz Zacarias, né? Mas pelo teu espírito, ou seja, existe um padrão, existia um
Paulo está dizendo isso, né? Mantenha esse padrão, entende? Então, lembra, Paulo ensinou sobre os presbíteros, como estabelecer presbíteros. Ele ensinou sobre evangelista, ele ensinou sobre o trabalho com várias classes sociais, ele ensinou até sobre como falar, sobre linguajar. Então, tudo isso ele diz, né? E isso, essa frase de Paulo, esse versículo, certamente se aplica bem a todo o contexto bíblico, né? Todo o contexto bíblico. A igreja foi estabelecida sobre um padrão. Padrão para adoração, como adorar. Então, não foram os irmãos que decidiram como adorar. Basicamente, a adoração ela tem um reflexo da adoração no Antigo Testamento, né? Mas agora, em termos espirituais e não tão físicos e visíveis como era no Antigo Testamento. Nada de cortina, desapareceu cortina, desapareceu arca, incenso, véu, instrumentos, saiu tudo. Saiu tudo. Tira tudo. Mas, espiritualmente, a igreja é o templo. Interessante, né? A igreja é um templo. Mas não é um templo físico de tijolos. É um templo espiritual, como ensina lá na carta de Pedro, né? 1 Pedro, né? Casa espiritual, templo de Deus. É um templo. Cristo é o rei, nós adoramos a Deus nesse templo. Quando estamos reunidos como igreja, a igreja se reúne, né? Então, existe todo o procedimento que nós fazemos, nós não vamos a véu, cortina, incenso, nada disso, mas nós adoramos através de hinos, nós celebramos a ceia, que foi dado um padrão ensinado por Jesus, e a ceia não é uma ceia para a gente comer o que a gente quer, né? A ceia é o pão, que tem o seu significado, como também o fruto da videira, as ofertas. Então, na adoração, nós sabemos disso, foi dado um certo padrão. E também na identidade da igreja, eu quero frisar mais nisso, não quero pegar tanto em detalhes, mas a identidade da igreja, como uma única igreja, isso ficou muito claro. Não pode dividir. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí, quando surgiu as primeiras divisões, que não foi da reforma, mas foi na própria época apostólica, na igreja em Corinto, né? A tendência do homem de querer dividir, surgiu a divisão ali, a igreja estava dividida, e a família de Cloé, preocupada com aquilo, escreve para Paulo, Paulo fica sabendo, escreve a carta, e sabe o que chama a atenção? A igreja em Corinto estava com tantos problemas, imoralidade, sem questão de casamento, até a ressurreição, como nós vimos, irmãos colocando irmão na justiça, muitas coisas, né? A gente vê ali, né? Muitas coisas. Mas qual foi a primeira coisa que Paulo tratou? Qual foi o primeiro ponto que Paulo pegou logo no início? Depois da saudação, santificados em Cristo Jesus, qual a primeira coisa que ele trata? É a questão da divisão. Porque se dividisse, ele não ia poder mais tratar das outras coisas. Como é que vai tratar as outras coisas com a igreja dividida? A primeira coisa que Paulo vai dizer, ele vai rogar em nome de Jesus que não haja divisão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, sejam unidos na mesma discussão mental, no mesmo parecer, até nas opiniões ele dá a entender isso, né? E deu certo. Deu certo. A igreja não se dividiu em Corinto, como também não se dividiu na época apostólica. E então, nós temos aí um padrão de uma única igreja, né? Uma única igreja. E ninguém inventou outra igreja. Ninguém fez isso. Nem na época dos apóstolos. E após a morte dos apóstolos, os presbíteros, né? Os presbíteros assumem, claro, né? Já instruído pelos apóstolos, eles já prepararam isso. Os apóstolos já deixaram os presbíteros para ir conduzindo as igrejas. Então, quando os apóstolos morrem, a igreja não está em desespero, porque existem homens idosos, capazes, para conduzir as congregações. E não havia uma igreja maior que outra, porque exatamente isso, a igreja foi estabelecida não com a matriz na terra. A igreja de Jerusalém não era matriz, não tinha isso. Cada congregação tinha a sua independência, mas também eram todas unidas na fraternidade, mas cada congregação tinha a sua independência de fazer o seu trabalho, mas dentro do padrão. Veja isso, dentro do padrão. Não era uma independência de fazer como eu quero, era uma independência no sentido de que dirigir os seus próprios trabalhos, mas com a obrigação
de seguir as determinações do Senhor Jesus, dadas pelos seus apóstolos, através das instruções nas cartas, nas epístolas. Com base nisso, a igreja se fortaleceu, a igreja cresceu, atingiu todo o Império Romano. Impressionante, o crescimento foi fantástico. E principalmente porque a igreja não estava limitada por paredes. Isso às vezes limita o crescimento da igreja. Não estava limitada por paredes. Entendiam muito bem o sentido da palavra igreja. Pessoas, reuniões. Então, a igreja rapidamente cresceu, se espalhou por todo o Império Romano. Nós sabemos que, após o início do segundo, né, final do segundo século, início do terceiro século, a partir do momento de quando o Império Romano ele passa a abraçar o cristianismo, de perseguidor ele passou a ser amigo, né? A partir daí a igreja ela vai sofrer uma completa desestrutura nos padrões originais apostólicos e ela vai estabelecer agora uma outra liturgia, uma outra doutrina, que então a igreja vai passar por uma metamorfose lenta, não foi uma coisa rápida e imediata, né? A igreja romana ela não surgiu assim em uma noite, em um dia, né? Em um mês. Foi um processo lento de afastamento dessa doutrina, e a igreja vai se transformar na igreja romana. O bispo de Roma vai passar a ter autoridade sobre todos os bispos. Tinha se criado um sistema onde cada bispo de cada igreja tinha autoridade sobre a igreja. Já mudou tudo, porque não era assim. Não era para nenhum homem ter autoridade sobre a igreja. Álvaro acabou de lembrar isso. Às vezes a gente quer ter um obreiro e o obreiro vai mandar na igreja. É errado isso. A igreja não tem dono. Aliás, tem dono, a igreja tem dono, mas o dono é o Senhor Jesus, né? Mas criaram isso, os bispos passaram a ter autoridade e o bispo de Roma, então, assumiu o controle. O bispo de Roma passou a mandar na igreja. Então, a igreja passou a ser a igreja romana, a igreja católica romana, e isso vai durar muitos séculos. Eu quero chamar aqui a atenção a um ponto, sabe? Um ponto interessante. Tanta coisa entrou na igreja. A igreja praticamente virou o Antigo Testamento, né? Entrou vela, o incenso voltou, trouxeram o incenso de volta. Aquele sistema de templo, né? O templo lá, altar, cortinas, aquelas colunas, voltou também. A questão do sacerdócio do Antigo Testamento voltou também, né? Voltou todo aquele sistema, né? E a igreja romana se transformou numa poderosa hierarquia, com o bispo de Roma se transformando no Papa. Ok. Agora, com tanta mudança, mudaram a forma de batismo, né? E praticamente esqueceram o modo de salvação pela graça, mas é interessante, sabe? Uma coisa não mudou. Teve uma coisa que a igreja romana não mudou. Pelo contrário, ela manteve firme o conceito de que só há uma igreja. A igreja católica não admitia outra igreja. Por que as divisões só surgiram na época da Reforma? Por que não surgiram antes? Nós temos aí mais ou menos por volta do ano 400, 600 depois de Cristo, o surgimento da igreja romana, o bispo de Roma, o Papa, aí vai para o ano 1000. O ano 1000 houve somente uma divisão entre a igreja do Oriente, a igreja ortodoxa, mas a igreja romana seguiu em frente e não dividiu, não. Talvez internamente, mas era essa igreja e não tinha outra igreja, não. Você não podia inventar nada diferente, né? E isso foi por muitos anos, né? Ano 1000, 1100, ano 1200, ano 1300, ano 1400. Bem, quem tentasse era severamente punido, né? Quem tentasse ser outra igreja, fazer diferente, não podia, porque eles entendiam bem. É a única igreja. A igreja é uma, não pode ter outra. Os valdenses, vamos falar um pouco aqui sobre os valdenses, eles tentaram apenas se reunir, ter a sua adoração, ter a sua melhoração de estudo da palavra. Diz a história que eles seguiram o procedimento, eles foram até a igreja romana, eles eram católicos, né? Então eles pediram autorização para fazer as suas reuniões, mas a igreja proibiu. Nenhuma reunião, nenhum trabalho que não seja dirigido pela igreja católica com participação dos sacerdotes e bispos católicos. Não podia. Então a igreja não permitia isso, né? E esse era o padrão. Ou você é membro da igreja, ou você não é nada. Não tinha outra coisa. A partir do surgimento da reforma, que quebrou, então a reforma protestante vai quebrar com essa regra aí, e agora vai estabelecer um novo padrão.
Agora não é mais só uma igreja, acabou isso, não. Agora, a Igreja Católica Romana, ela perdeu o controle, ela perdeu o poder sobre países que eram praticamente fiéis, a França, a Suíça, a própria Inglaterra, a Escócia, disseram, temos mais nada com vocês, acabou o nosso acordo, agora nós vamos ter nossa igreja. Né? E aí, passou-se a ter várias igrejas. E isso, eu não vou contar a história toda aqui, né? Mas a gente sabe muito bem, e isso não parou mais. Então, eu quero dizer que hoje estão querendo forçar a nós mudar esse padrão, entende? Ou seja, admitir agora que pode ter várias igrejas, que a Igreja de Cristo é tão somente mais uma denominação e que devemos dar glória, aleluia, pela salvação, alguém que foi salvo na Batista, outro foi na Assembleia, e assim vai. Então, muitos estão se adaptando, se relativizando, digamos assim, a esse novo conceito de pluralismo religioso e tem que aceitar. É assim, é assim. Quem é você? Você quer dizer o quê? Você quer dizer só a igreja? Quem é você para dizer isso? Não. Temos que aceitar. A pessoa segue o caminho que ela quer. Bem, claro que segue o caminho que ela quer. Não se trata de querer proibir isso. Mas o que está se dizendo é que, vocês sabem, né? Aquela frase, todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Então, nós como igreja, temos que restaurar e recuperar, e já temos feito isso. Mas o que eu vou dizer aqui é manter. Não vou dizer aqui que temos que fazer, nós temos feito isso. O fato da igreja existir não somente no Brasil, mas em toda a terra, mostra que a igreja ressurgiu, e ela não ressurgiu a partir do movimento da restauração, ela ressurgiu em cada lugar, em cada vila, em cada aldeia, onde pessoas decidiram ser a igreja do Senhor Jesus e colocar em prática a sua verdade, a sua doutrina. Muitos querem estabelecer como marco da Igreja de Cristo o movimento da restauração, mas puxa a história um pouco antes, você vai ver mais coisas acontecendo. O movimento da restauração, vamos dizer assim, que ajudou a organização, né? Porque ela aconteceu em um terreno propício, América do Norte, onde a Igreja Romana não tinha nenhuma influência, então praticamente foi um terreno neutro que possibilitou a Igreja poder se organizar, mas não que a Igreja nasceu a partir dali. Tem gente que pensa isso. Tem gente que pensa que a Igreja nasceu no momento da restauração, que a Igreja de Cristo é do momento da restauração. Não. A base da Igreja não é o movimento da restauração. A base da Igreja é Jerusalém, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, a Igreja está firmada com essa base. Nós somos a Igreja dos apóstolos. Nós temos apóstolos, porque eles nos ensinam através da palavra revelada. Ou seja, essa questão agora desse pluralismo, né? Está difícil dizer, né? A coisa é tão complicada que é até difícil falar. Essa questão aí dessa grande divisão, então, infelizmente, muitos têm se acomodado com isso. Olha, é aquela coisa, sabe? Quando muita gente fala uma coisa, então muitas pessoas são induzidas a dizer, não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Tem uma frase que diz, o certo é certo, mesmo que todo mundo diga que é errado. E o errado é errado, mesmo que todo mundo diga que é certo. Existe uma história de um camponês que ele foi até a aldeia e ele levou um peru, pegou um peru, ele colocou no braço e ele foi até a aldeia para vender o peru. Ele ia vender e conseguir algum dinheiro. E quando o pessoal da aldeia viram ele chegando, o pessoal que estava ali no mercado, né, fazendo negócio, comprando, vendendo, decidiram fazer uma brincadeira com ele. Bem, todo mundo combinou de dizer que ele estava vindo com um porco. E o que é que ele queria fazer com aquele porco? O pessoal combinaram isso, né? Então, quando ele chegou oferecendo o peru, todo mundo dizia, mas isso não é um peru, isso é um porco, o que você quer fazer com esse porco? No início ele insistia firmemente, né, que era um peru, que o pessoal estava doido, mas depois de tanta gente dizer o contrário, chegou um momento que ele parou e disse, mas será que isso é um porco mesmo? Ele mesmo ficou na dúvida.
Mas ele sabia que não era, mas tanta gente falou, né? Então, isso está acontecendo na igreja. Isso está acontecendo na igreja. De tanta gente dizer, não, tanto faz, o caminho, veja bem, não tem, muita gente está achando isso. Então, quando se pensa dessa forma, e se essas pessoas assumem papéis vitais na igreja, como estar à frente da igreja, pregando a igreja, ensinando a igreja, nossa, isso pode ser uma tragédia. Pode ser uma tragédia, porque joga essas sementes, elas podem até não dar fruto no início, mas aquilo vai dar fruto, sim. Né? E, de repente, se a igreja perde sua identidade, acabou. Eu lembro o irmão Valdizan lamentando que tantas divisões têm surgido, né? No Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, então, né? Tantas divisões têm surgido. E, infelizmente, isso é uma realidade que nós não podemos mudar, porque a tendência do homem de dividir é natural. Você lê 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, já está presente ali essa tendência. Eu penso que o nosso ponto aqui, é o seguinte: como nós temos que lidar com isso? Certo? Nós não podemos evitar as divisões. O irmão Alan, ele ensinou aqui, quando falou sobre como cuidar, né, da questão do discipulado, ele ensinou que, como no caso do filho pródigo, né, decidiu ir embora. O pai não foi atrás, os irmãos não foram atrás, os empregados não foram atrás. Ele foi embora. Então, decidiu ir embora, ninguém pode fazer nada. Então, a mesma coisa das divisões. A pessoa decide dividir, divergência, não concorda, não quer aceitar a simplicidade do evangelho, como está escrito lá em 2 Coríntios, Paulo preocupado que ele se apartasse com a simplicidade do evangelho. Exatamente, não tem gente que quer, não se conforma, tem que ter alguma coisinha a mais, tem que estar, não se conforma. Então, decide separar. Na verdade, o problema às vezes é esse, é que não separa. Isso é que tem, aqui no Nordeste, tem causado problema. Não separa. Não separa. Aí vem aquele pensamento de, não, nós somos todos irmãos, apenas cada um pensa de um jeito. Olha, essa mistura, ela pode ser fatal, um veneno para a igreja. Porque isso nunca deu certo. Em toda a história, nunca deu certo. Então, infelizmente, não podemos evitar as divisões, ou melhor, nós podemos trabalhar para combatê-las dentro das congregações agora, certo? Não é correndo atrás de quem foi embora, não. Mas é agora, dentro das congregações, ensinar isso. Ensine isso nas suas igrejas. Ensine aos obreiros, treine os jovens. Às vezes, eu já vi congregações com a liderança firme, sabe? No sentido assim, dos que estão à frente, dos mais velhos, dos que pregam, né? Firme, olha, aqueles homens mais velhos ali, seguros do que realmente é a igreja. Mas os jovens, o jovem estava nem aí, entende? Bom, a questão é o seguinte, né? A questão é que o tempo passa, né? O tempo voa. E aí aqueles homens mais velhos vão embora. Vão embora. Um morreu, outro viajou, né? Sabe? Vão embora. A igreja, a gente está indo, né, gente? Eu olho minhas fotos às vezes, o cabelo pretinho, que maravilha, rapaz. É assim, né? O tempo passa, entende? Então, vai chegando uma nova geração. Vocês têm preparado as novas gerações na igreja para estar firmes na sã doutrina, no que realmente é padrão mesmo, e não tem limite para fazer como eu quero, como eu acho. Da mesma maneira como uma franquia, você pega uma franquia de uma empresa, você vai aprender isso muito bem. Você não pode mudar o padrão da alimentação, nem da cor da empresa, nem no modelo da empresa, você não pode mexer nisso, senão você perde a franquia. Você perde. Perde mesmo. Comprou caro e vai perder, porque você está quebrando as regras do contrato, certo? O camarada compra uma franquia da Habib's e vai vender, vai colocar um pirão, vender pirão, feijoada, sei lá, um prato diferente, faz churrasco. Está errado. Isso aí vai contra o contrato que é firmado, né? Vai perder. Então, da mesma forma, né? Da mesma forma. Será que isso está sendo ensinado para a nova geração aí da igreja, para que isso possa continuar? Porque, olha, de repente, aqueles homens mais firmes, que vamos comparar ele àqueles 4 anjos que estão segurando os 4 ventos lá de Apocalipse, né? De repente eles soltam, então, vão embora, sei lá, sai, né? Ninguém é eterno na igreja, né? Só Jesus, né? Então, quem vai chegar? A gente lembra aquela história
do faraó. Lembra? Lá de José no Egito, né? Faraó bacana, né? Muito bom ele. De José, no tempo de José. Não estou falando de Moisés, não. Não confunda, né? O de Moisés era ruim, né? Mas o de José, bacana. José disse, essa aqui é minha família, que estava ainda. Oh, rapaz, que maravilha, chame todo mundo para cá, vamos dar terras para eles, venham aqui para plantar. Maravilha, foi ótimo, poxa vida. José foi, chamou, veio Jacó, veio os filhos, veio todo mundo, entendeu? E se estabeleceram, plantaram. Que uma coisa muito boa. O problema é que o faraó envelheceu e morreu. E não só veio o faraó, mudou o faraó, mas mudou até outra dinastia no Egito. E aí chegou outro faraó que olhou assim e disse: quem é esse povo aí? Quem são essas pessoas aí, esses hebreus? Ah, foram pessoas que vieram na época de José. José? E José? E aí nós sabemos o resultado, né? Escravidão. Então, o mesmo princípio pode ser visto nas igrejas, certo? Nós podemos ter firmeza, mas não fazer da igreja feita aquela estátua de Nabucodonosor com dedo de ferro e dedo de barro, né? Parte de ferro, parte de barro. Enquanto o ferro está ali, a estátua está em pé. Mas tirar o ferro e ficar só o barro, cai tudo. Ou seja, se tiver irmãos que não estiverem firmes nisso, eles não podem estar assumindo coisas e sendo colocados muitas responsabilidades, porque é um perigo isso. Então, precisa ter pessoas que entendam bem o que é sã doutrina. Saiba separar doutrinas de opiniões. E saiba separar muito bem quando quer empurrar doutrina para ser opinião, quando na verdade não é. Então, irmãos, sabe uma coisa? Nós temos muito trabalho nisso, certo? E eu, falando aqui sobre padrão, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós herdamos uma igreja já com um padrão estabelecido. Agora, claro que temos a liberdade, temos uma flexibilidade em algumas áreas, claro que temos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar bem mais claro, certo? Veja bem, o dia da adoração é um padrão tão firme que até todas as denominações cumprem, né? Com pequenas exceções, mas ninguém discute isso. É o domingo. É o domingo o dia principal, o dia da adoração, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Então, quanto a isso, tudo bem. Agora, qual é o horário que a igreja deve se reunir? Existe um padrão para isso? Não. Não. A igreja pode adorar em qualquer horário. Pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Não tem. E onde é que tem que ser? Tem um local? Tem que ser em Jerusalém? Como é que... Claro que não. A igreja pode adorar a Deus nesse dia, em qualquer lugar, desde que seja um local propício para os irmãos poderem se reunir. Como da mesma forma, se você comprar a franquia de uma empresa, você vai ter também essa flexibilidade, né? Talvez, de repente, você vai perguntar, olha, qual é o horário que eu posso... o horário é seu. Nós demos para vocês toda a matéria-prima, todas as ferramentas. Você vai estabelecer o horário do seu trabalho. Então, da mesma forma, também nós temos flexibilidade na igreja, certo? Nós temos pontos que nós vamos ter opiniões e vamos ter que entrar em consenso. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, não é só contradição, mas ele também fala sobre opiniões. Se esforcem para ter o mesmo ponto de vista, a mesma opinião. E aí vale a questão de não confundir unidade com unanimidade. Nós nunca vamos ter unanimidade em questões de opinião. Mas unidade é a obrigação de ter. Você tem que ter unidade. De que forma? Vou dar um exemplo aqui. A igreja está reunida para fazer um trabalho evangelístico. E aí tem 2 bairros que estão sendo avaliados. E os irmãos vão se reunir para decidir isso. É os irmãos que vão se reunir, não é nenhuma liderança que vai mandar determinar isso, não. Não tem isso, não. É a igreja. É a igreja que decide isso, certo? E tem 2 bairros em questão. E os irmãos vão decidir qual seria o melhor bairro para fazer aquele trabalho evangelístico. Então, é óbvio que vai ter irmãos que vão dizer, é melhor o bairro A. Outros irmãos vão dizer, não, é melhor o bairro B. É natural isso. Não? Nós temos nosso ponto de vista sobre o trabalho, isso é normal. Né? Mas a igreja vai ter que tomar uma decisão. A igreja vai ter que tomar uma decisão. E, de repente, naquela reunião, decidiu-se que o trabalho vai ser no bairro B. Então, vai ser naquele bairro que vai ser feito o trabalho. Quem era favorável ao bairro A, ele tem, por padrão, por sã doutrina,
ordem dos apóstolos, certo? De se submeter, de aceitar, de não fazer panelinha, não fazer dissensão, não fazer divisão. Porque Paulo vai instruir lá em Romanos capítulo 16, para notar bem pessoas que causam dissensão, fora do que aprendesse. Notar eles, se afastar deles. Então, não pode estar fazendo divisão quando a igreja, né, os irmãos decidiram fazer um determinado trabalho. Você pode ter sua opinião, nenhum problema quanto a isso. Nós temos nosso ponto de vista, mas respeitar o caminhar que a igreja decide tomar. Se você acha que não era talvez o melhor, eu acho que não era melhor esse caminho. Tudo bem, mas a igreja decidiu. Vamos orar para que dê certo. Então, em questão de opinião, nós temos essa flexibilidade. Agora, em questão de doutrina, aí não, meu amigo, aí não. A igreja tem que seguir exatamente o padrão. Então, a igreja não é uma denominação, porque a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo nunca foi uma denominação e também não precisa ser. Mas nós temos que fazer a igreja não ser uma denominação, respeitando exatamente o que é a igreja. A igreja não recebe um nome, uma marca, né? Como alguns querem dizer, a igreja de Cristo. Olha, a igreja, ela é de Cristo. Mas não tem essa marca, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Você é de que igreja? Você é a igreja de Cristo. Não tem essa marca, certo? A igreja, ela adora, a gente já sabe as coisas que precisam ser feitas, os atos de adoração estão claros nas Escrituras. Né? O evangelismo, como é que alguém se torna cristão, já está claro nas Escrituras. Então, não tem nenhum mudar sobre isso. Né? Então, irmãos, concluindo aqui, eu quero terminar aqui nessa parte, é luta, sabe? Nós estamos numa grande batalha. As ideias vêm de todos os lados, certo? Então, onde é que você congrega? Onde é que você está congregando na sua igreja? Cuide disso, certo? Ensine sobre adoração, ensine sobre essa questão de instrumentos, que muita gente parece que teima querer bater nisso aí. Ensine exatamente o que é bíblico, o que não é. Ensine sobre a restauração da igreja, ensine sobre a identidade da igreja, faça entender realmente que a igreja, ela é igreja simplesmente por seguir e se tornar servo de Jesus Cristo. Igreja, no sentido da palavra, é uma comunidade de pessoas. Igreja não tem dono. Não tem dono. O dono é Jesus Cristo. Ensine aos irmãos a sã doutrina. E eu sei que nessa parte de ensino, às vezes é difícil, né? Vai ter um momento de adoração e depois vai ter uma aula. No momento de adoração, está todo mundo lá. Está todo mundo, velho, novo, criança, está todo mundo. E aí, quando vai para a aula, cadê os irmãos? Cadê fulano? Cadê ciclano? Entende? Isso tem acontecido às vezes, né? Porque a igreja às vezes separa o momento de ensino do momento de adoração. Então, uma proposta que nós temos visto dar certo em alguns lugares é que a igreja faz um momento de adoração e coloca o ensino dentro, certo? Todo mundo participa, porque tem que ensinar os irmãos. Você não tem que aprender, a gente tem muito trabalho aí, tem muita coisa para ser ensinada, para que a igreja nas próximas gerações continue e daqui a alguns anos, eu talvez não estou mais aqui, não sei, né? Algo também, a gente não sabe, né? Mas, né? Temos pessoas aqui falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa, firme no que o Senhor nos deixou. Que o Senhor nos abençoe.